Bom dia, sexto ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na nossa aula de hoje nós vamos estudar um pouco a respeito da empatia. Vocês sabem o que significa essa palavra, empatia? Então, a gente já inicia aqui na página 9 do livro didático, tá certo? Empatia, o que é isso? Então, eu já quero que vocês acompanhem comigo para a gente descobrir juntos o que significa essa palavra, né? A empatia. Então, cada pessoa para a qual olhamos é um microcosmo, ou seja, um universo pequeno, particular, que também olha para nós e com o qual nos comunicamos. Essa comunicação, ela desperta diferentes atitudes, entre elas sentimentos, pensamentos, que nos ajudam a construir o nosso modo de ser, a construir quem somos, como será a nossa personalidade, a nossa essência. Tudo isso faz parte dessa construção, tá certo? Então, todos os dias, nós encontramos pessoas em casa, na rua, na escola, em outros lugares, conversamos com algumas delas e até sabemos um pouco da vida delas, como ocorre com os nossos familiares, amigos, colegas de classe ou até mesmo os professores. Outras apenas nós conhecemos de vista, como alguns vizinhos ou funcionários de estabelecimentos comerciais. Há também pessoas que não encontramos frente a frente, mas ainda assim podemos dizer que de alguma forma elas passam pelas nossas vidas, né? Como os atores da TV, do cinema ou pessoas que vemos em revistas e jornais ou entre outros meios. Então, vocês já refletiram, já pararam para refletir a importância desses encontros e também como esses encontros, e como nós devemos agir diante desses encontros? Então, aqui nessa imagem que tem no livro de vocês, e eu coloquei aí no slide para quem não tiver com o livro, tá certo? Traz aqui algumas reflexões para que a gente faça esse exercício de imaginação, tá certo? Ou seja, de imaginar qual a importância desses encontros e como nós podemos agir em relação a eles. Então, imagine como seria se vocês começassem a tratar as pessoas que encontram como se elas não tivessem nada em comum com vocês. Será que vocês iam tratar essa pessoa, né, com respeito, com admiração, com educação? Como seria esse comportamento que nós teríamos com essa pessoa? Ou como seria viver numa sociedade assim? Aliás, vamos para a segunda pergunta para que a gente entenda melhor. Então, imagine também como seria se você recebesse dos outros esse mesmo tipo de comportamento, ou seja, um comportamento de indiferença, né, que não dá atenção, não dá uma educação, enfim, um comportamento em que a gente não conhece aquela pessoa, a gente simplesmente ignora. Então, como seria viver uma sociedade dessa forma, onde as pessoas elas não se respeitassem, elas simplesmente passariam uma pelas outras e não teriam nenhum vínculo, nem sentissem que não teriam nada em comum. Vocês já pararam para pensar? Será que haveria comunicação, compreensão, respeito, amizade? Será que a gente conseguiria viver dessa forma com outras pessoas nos relacionando com outras pessoas e sem que a gente consiga ter esses laços, essas relações? Será que a gente conseguiria viver em uma sociedade, um espaço com outras pessoas e a gente não mantivesse uma comunicação, não compreendesse a outra pessoa, não respeitasse essa outra pessoa? Será que a gente conseguiria viver dessa forma? Então, eu quero que vocês pensem
como seria essa sociedade? Como seria esse lugar, esse espaço? Então, o que vocês acabaram de imaginar foi um mundo sem empatia, ou seja, um mundo formado por pessoas incapazes de se colocarem no lugar de outras pessoas para tentar compreender os sentimentos e os pensamentos dessas pessoas. Então, é justamente esse o significado da palavra empatia, ou seja, é a capacidade que o ser humano tem de observar o mundo e o modo de ser, né, de outras pessoas, esforçando-se para compreender como elas enxergam a realidade e como se sentem em cada situação. Então, é a capacidade que nós, seres humanos, temos de nos colocar no lugar do outro, de tentar compreender como o outro pensa, como o outro age em determinadas situações. É literalmente a gente se colocar no lugar do outro. E também tentar descobrir o que os agrada e também o que as agride também. Então, a gente tentar entender como essas pessoas elas vivem, como elas se relacionam, como é o pensamento dessas pessoas. Então, isso é empatia. É nos colocarmos sempre no lugar do outro, em todos os sentidos. E para agir dessa forma, de forma empática, não é necessário desconsiderar o que sentimos ou pensamos e fazer tudo o que os outros querem. Porque quando a gente fala que empatia é se colocar no lugar do outro, pensar como o outro pensa, agir, tentar agir como o outro agiria em determinada situação, a gente logo pensa, então, nós vamos perder a nossa essência e viver da forma como o outro vive. Ser a outra pessoa, tentar imitar uma outra pessoa. E não é bem assim. Não necessariamente a gente precisa agir dessa forma. A gente precisa apenas ter uma noção de como é a vida daquela pessoa para que a gente entenda as suas ações, tá certo? Contudo, é preciso considerar e também respeitar os sentimentos e as ideias daquela pessoa, principalmente respeitar, mesmo que nós não consigamos entender como é o pensamento daquela pessoa, por que aquela pessoa age daquela forma, precisamos respeitar acima de tudo, tá certo? Então, afinal, né, o universo interior de uma pessoa é tão importante quanto o das outras pessoas. Então, o meu universo interior, ele tem tem importância, assim como cada um de vocês também. E é preciso que nós tenhamos essa consciência de saber respeitar cada um deles, da forma como ele é, tá certo? Então, da empatia à amizade, um olhar de filósofo também. Hoje nós vamos ver sobre o pensamento de um filósofo, do Aristóteles, a respeito da amizade. Então, na página 11, vocês vão ver aqui da empatia à amizade, tá certo? Então, como vocês viram, né, como eu já venho explicando aqui, a gente precisa tentar criar empatia em relação a outras pessoas e para isso a gente precisa tentar viver um pouco de como aquela pessoa vive. Assim a gente entende melhor como é a vida daquela pessoa. Então isso significa dizer que também somos seres sociais, ou seja, que convivemos socialmente com outras pessoas. E também que depende de outras pessoas, depende uns dos outros. Nós, seres humanos, né, a gente não consegue viver sozinhos no mundo. A gente precisa uns dos outros. E por isso, passamos a viver em grupos e também a sobreviver por causa desses grupos. Lá bem no início, né, dos tempos, quando as pessoas se juntavam em grupos, elas
se tornavam mais fortes para enfrentar as diversidades que poderiam surgir. Então, a empatia, ela pode nos aproximar de outras pessoas, fortalecendo essa convivência, a convivência que nós temos com outras pessoas. Por isso que é tão importante que a gente consiga desenvolver esse sentimento de empatia com outras pessoas. E, além disso, existem aquelas pessoas com quem temos mais afinidade. E por isso a gente passa a chamar aquela pessoa de amiga ou amigos, né? Plural. Então, quando nós temos é sempre importante a gente ter empatia com todas as pessoas, mas sempre vai existir aquela pessoa que nós temos mais proximidade e a gente passa a reconhecer aquela pessoa como nosso amigo ou amiga, tá certo? E além de fazer parte da vida das pessoas de diferentes épocas e lugares, a amizade é tema de reflexão de alguns filósofos, como, por exemplo, Aristóteles, que é o filósofo que nós vamos estudar hoje. Esse filósofo, Aristóteles, ele descreveu em 3 tipos de amizade existentes, segundo a visão dele. Existem 3 tipos de amizade, que é a amizade por prazer, a amizade por utilidade e a amizade por virtude. A amizade por prazer, os indivíduos eles se unem em decorrência do prazer que resulta dessa convivência, ou seja, daquilo que a pessoa ela pode usufruir da outra. Já na amizade por utilidade, os indivíduos se aproximam para a realização de algum interesse, é quase a mesma coisa. Então, se nesse primeiro exemplo a gente une a uma outra pessoa pelo prazer que aquela pessoa pode nos dar, de alguma forma, alegria, momentos bons, felizes, nesse segundo exemplo, as pessoas se unem por utilidade, ou seja, por interesse de algo ou em algo. E a amizade por virtude, os indivíduos se unem para fazer o bem, guiados pela virtude. Dentro nessa concepção do Aristóteles, tá certo? Então, de acordo com o filósofo, com o Aristóteles, essas amizades que são construídas por prazer e também por utilidade, elas são passageiras, elas passam, porque elas têm um interesse final aí. E quando elas atingem esse interesse, elas acabam. Mas a amizade por virtude, ela é duradoura, pois ela une 2 pessoas que pretendem exercitar a virtude uma para com a outra, ou seja, nesse tipo de amizade, cada amigo tem como objetivo fazer o bem para o outro. Então, por isso que a amizade por virtude, ela continua, ela é duradoura, ela se estende, porque o único objetivo dela é que um amigo faça o bem para o outro, sem nenhum interesse a mais, sem nenhum interesse de receber algo, e sim de doar ou praticar, que é o bem. Então, Aristóteles, ele considerava, deixa eu passar aqui, então, Aristóteles, ele considerava a amizade uma das condições para a felicidade dos indivíduos e também para a organização política de uma sociedade. Então, vocês já puderam perceber a importância da amizade para esse filósofo. Além de chegar a alcançar a felicidade, que era uma das virtudes, um bem maior para o Aristóteles, também era possível, a partir da amizade, proporcionar uma organização política da sociedade. Então, de acordo com ele, o ser humano ele tem uma tendência natural a se associar aos seus semelhantes e isso possibilita a formação de uma cidade. Essa necessidade que nós temos de sempre nos relacionarmos com outras pessoas é que, a partir daí, surge a cidade. E é toda essa organização. Então, o filósofo Aristóteles, ele pensava
que nesse contexto, né, de formação de uma cidade, de organização, a amizade ela era bastante importante, porque ela poderia, dessa forma, favorecer o surgimento e o fortalecimento de vínculos entre os cidadãos, contribuindo para uma vida social harmônica. Ou seja, quando essas pessoas que estavam ali na cidade, né, elas eram amigas, baseada nessa concepção dele, né, de virtude, isso era importante porque dessa forma as pessoas elas criavam vínculos, laços entre elas, e isso faria com que elas não brigassem, elas não discutissem, não criassem conflitos dentro da cidade e surgiria assim uma vida social, ou seja, uma vida que a gente compartilha com outras pessoas, harmônica. Então, vocês já puderam perceber, né, que aliás, a amizade para o Aristóteles era importantíssima. E ele tem aqui a frase que eu coloquei para vocês na imagem: a amizade é o vínculo que une as pessoas para formar um espaço público, ou seja, a cidade é um dos sentidos que a gente pode atribuir à amizade seria esse, um vínculo que une as pessoas, tá certo? Então, por hoje, pessoal, a gente vai terminar por aqui. Na próxima aula, nós continuamos as nossas reflexões filosóficas, tá certo? A atividade eu vou deixar no chat. Qualquer dúvida, vocês deixem também no chat, certo? Então, tenham todos um ótimo dia e até a próxima aula. Até mais.